Pessoal, continuando aí as atividades do passo a passo, né? Agora que a gente está começando a falar de funções, ainda nessa parte inicial, vou falar um pouco sobre a função composta, né? Que a gente tanto fala em disciplina, sobretudo daqui a pouco, quando a gente começar, né, a trabalhar com algumas regras, regra de derivada, por exemplo, né? E a gente tem uma regra que é da função composta, que a gente chama regra da cadeia, né? Então, o que é uma função composta, né? Então, dadas as duas funções f e g, a função composta de g com f, né? Então, você pode ter a composta de g com f ou de f com g, né? Então, são coisas distintas, né? Denotada por g composta, né, com f. Ela é definida da seguinte forma, né? G composta com a f, ou escrita dessa forma aqui. A gente vai pegar a função g e no lugar da sua variável, no caso aqui a variável é o x, nós vamos substituir pela função f, né? Se fosse f composta com g, aí era o contrário. Vou dar um exemplo aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, f de x é igual a raiz de x. G de x é igual a x menos 1. O que é a g composta com a f? Quer dizer que eu vou pegar a função g e no lugar do x, aí a função g está aqui, ó, e no lugar do x eu vou colocar o f de x. Ou seja, no lugar do x dessa expressão aqui, ó, o x aparece aqui. Então eu vou tirar o x e no lugar do x eu vou colocar a f de x. Então lembrando que f de x é raiz de x. Então eu vou pegar a função aqui, ó, a função g é x menos 1. Só que no lugar do x eu vou colocar a função f, que é o raiz de x. Então eu coloco raiz de x aqui dentro. Então, raiz de x menos 1 é a função g composta com a função f, certo? Aqui, ó, f de x é igual a 2x menos 3 e g de x é igual a raiz de x. Vamos encontrar essas compostas aqui, ó. Primeiro, g composta com a f. O que é g composta com a f? É pegar a função g, que é essa aqui, e no lugar desse x, colocar a função f. Ó. Então, no lugar do x aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar a função f. Quem é a função f? É o 2x menos 3. Ou seja, vai ser então a função g, vai ser igual a raiz, e aí no lugar do x, eu vou colocar o 2x menos 3. Então está aqui o 2x menos 3. Observa que na função g, o x estava dentro da raiz. Então eu vou trocar o x por 2x menos 3, ou seja, no lugar do x eu vou colocar a função f. Só que como o x estava dentro da raiz, a função f vai aparecer dentro da raiz. F composta com f. Aqui, ó, letra C, por exemplo. Ó, f composta com f. Então, o que é a f composta com a f? Eu vou pegar a f e no lugar do x eu vou colocar a própria função f. Então, olha só, qual que é a função f? 2x menos 3. Ela não tem um x aqui, ó. No lugar desse x eu vou colocar a função f de novo. O que é a função f? É o 2x menos 3. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes. Observe que no lugar do x, eu coloquei a própria função f, ó, 2x menos 3, menos 3. Então, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes menos 3 é menos 6, com menos 3 é menos 9. Observa que isso aqui, ó, é idêntico a isso aqui, porém, no lugar do x, eu coloquei o 2x menos 3, que é a função f de x, correto?